Culto em Ramá, a palavra de Deus em seu lar. De segunda a sábado às 20 horas e aos domingos às 18 horas. Entregue seu culto a Deus junto com a comunidade Ramá e recebam a palavra do Senhor para o seu coração. Segundas e domingos, a transmissão do culto é ao vivo. Não perca! Boa noite, eu estou ouvindo lá, hein, pastor? Então, um abraço para você, meu irmão. Já está até pensando em se batizar, está buscando a Deus, está orando conosco todos os dias. Nós temos uma oração no trabalho que eu faço e deixo livre para os funcionários que quiserem, e alguns têm vindo. Ele não falta mais não, depois que ele assumiu o compromisso de estar orando conosco, ele tem estado conosco todos os dias e agora é nosso ouvinte aí. Mais um. Que Deus te abençoe, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, mais um ano se vai, mais um ano passando, e Deus tem nos sustentado. Eu quero agradecer a Deus de público, porque tudo passa na vida, e todos os sofrimentos, todas as lutas, e Deus nos mantém firmes em sua presença. Só retrocede quem quer, quem define na sua mente, no seu coração, quem determina voltar atrás, quem toma uma decisão de voltar atrás, só esse retrocede. Todo aquele que é fraco, que passa por momentos difíceis, de tribulação, de angústia, de dor, mas quer permanecer, Deus vai sustentar essa pessoa até o fim dos seus dias ou até a vinda de Jesus Cristo. Deus não desampara os seus. Deus, no que diz respeito à sua parte da aliança, Ele será fiel com você até o final. Eu costumo falar em Petrópolis o seguinte: quando uma pessoa for para o inferno, ela vai com justiça. Deus vai ser justo em enviar, em mandar uma pessoa, em condenar uma pessoa eternamente ao inferno. E às vezes eu ficava em dúvida, falei, mas poxa, como é que eu vou ver um parente, um amigo meu, um parente no inferno e eu no céu, como é que vai ser isso? Eu ficava um pouco confuso quanto a isso, mas depois parece-me que entendi. Nós vamos ter um corpo transformado, nós vamos ser um com o Senhor e vamos ter a consciência de justiça que Deus tem. E não vai haver esses laços humanos. Então você vai, eu sei que é duro isso, mas você vai ver uma pessoa lá que você conhecia, e se ela estiver lá, é unicamente porque ela decidiu estar lá. Ela rejeitou Jesus voluntariamente. Todos vão ter a oportunidade, todos nós temos. Eu não creio na salvação de todos que estão na igreja, denominação, templo. Então, se alguém aqui for condenado, é unicamente porque decidiu retroceder, voltar atrás. Não, mas eu sou muito fraquinho, pastor, eu sou muito pecador, o pastor não sabe, eu cometo muito pecado. Não, mas eu tenho muitas angústias, o meu passado, a minha vida, o meu casamento, o meu trabalho, não importa, meu irmão. Seja o que for, se você quiser ir para o céu, e Jesus vai te levar até lá. A parte que cabe ao Senhor na aliança, Ele será fiel até o fim. Ele não vai voltar atrás. Por pior que você seja, ainda que você peque, é por isso que Ele enviou Jesus Cristo para morrer, por causa dos seus pecados e pelos meus pecados. Então nem o pecado pode nos levar mais para o inferno. Porque quando eu peco, eu tenho a remissão dos meus pecados mediante o arrependimento e a conversão. Então, eu sou muito pecador, por isso que Jesus morreu. Porque você é pecador, do contrário, ele não precisava morrer. Ele morreu porque nós vamos pecar. Ele sabia, eu vou chamar esse povo, vou fazer uma aliança com esse povo. Mas esse povo é pecador. Eles têm uma natureza pecaminosa, eles têm uma fábrica de pecado neles, eles não vão conseguir ficar sem pecar.
Então, em algum momento, eles vão pecar, mas eu vou fazer provisão para a remissão do pecado deles. Ou seja, só vai para o inferno quem quer, quem decidir. E ninguém vai para o inferno porque é coitadinho. É porque voluntariamente desistiu de Deus. Porque Deus não desiste de você. Guarde isso no seu coração, nesse princípio dessa palavra. Deus nunca vai desistir de você. É você que retrocede, é você que deixa o coração se esfriar, e aí vai se endurecendo, e você vai se afastando. Não foi nada e não foi ninguém, foi você que em algum momento começou a faltar uma reunião aqui, deixou de ler a Bíblia ali, não se submeteu à sua liderança, e aí, como consequência, você ficou fraco, desanimado, e aí você não consegue mais buscar a Deus. Aí você vai dizer, não, mas eu não consigo. Porque você tomou as decisões erradas. Você foi tomando decisões e decisões erradas, até que se endureceu o seu coração. Mas e agora? Mesmo agora, endurecido, se você se quebrantar hoje, Deus pode renovar o seu coração. Deus pode mudar toda a sua história. Mas eu estou no pecado, eu me enrolei muito com o pecado. Jesus pode perdoar o seu pecado e restaurar a sua vida. Ele criou os céus e a terra, Ele criou tudo, Ele pode recriar em você a sua vida, Ele pode restaurar qualquer vida e qualquer situação de qualquer ser humano em toda a terra. Se crer e permanecer e perseverar, Deus vai te levar à eternidade. E essa eternidade está muito próxima, meu irmão. O tempo do fim está chegando. Eu queria ler alguns versículos, queria começar lá em Lucas, no capítulo 21, como sempre, o trabalho me tem impedido, mas não creio que é só o trabalho não, creio que é Deus de fazer um esboço melhor, então eu faço correndo, pode ser que eu erre um ou outro versículo, alguns eu tenho guardado no coração, na mente, outros eu vou pegando rápido, então pode ser que eu erre, eu tenho estado sem tempo de preparar as pregações, não sem tempo de ter comunhão com Deus, meu período de oração, de leitura, eu não abro mão, mas Deus tem me impedido às vezes, eu já falei isso para os irmãos, de preparar, eu creio que Deus faz isso com os líderes, tem vários líderes aqui, às vezes a gente não tem aquele tempo como gostaria de preparar uma pregação, para a gente também não se ensoberbecer, não colocar coisa humana, não querer florear muito a pregação, enfeitar muito, então fica mais na palavra de Deus mesmo. Lucas, capítulo 21, verso 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus comentou, fez alguns comentários das coisas que iam acontecer. Ele falou, quando começar, vocês fiquem atentos. Vocês não desanimem não. Vocês exultem, se alegrem quando as coisas estiverem apertando, difíceis. Quando o mundo estiver em trevas, vocês não se entristeçam. Não é hora de se entristecer, é hora de exultar. É hora de erguer a cabeça ainda mais, porque a vossa redenção está se aproximando. Então, quanto mais trevas se lançam sobre a terra, quanto mais os homens se afastam de Deus, quanto mais aumenta a violência, a corrupção, não se desanime com isso. Não permita que o mundo que está em trevas desanime você, abafe a sua fé. Não, é nessa hora que você tem que crer, erguer a sua cabeça. A minha redenção está mais próxima hoje do que estava o ano passado. As trevas aumentaram, o mundo está mais opressor. Glória a Deus. Vou erguer a minha cabeça, porque a minha redenção está próxima. Então guarde isso no seu coração. Jesus está mais próximo do que nunca. Nós estamos terminando mais um ano
na presença de Deus e glorificamos a Deus por isso, estamos mais perto ainda da nossa redenção. Glória a Deus, porque o mundo está mais opressor, porque os homens estão abandonando mais a Deus. Isso é bíblico, isso é necessário que aconteça, não é para desanimar a nossa fé, isso é para fortalecer a nossa fé. Ao começarem essas coisas, quando vocês começarem a observar o mundo e essas coisas estiverem acontecendo, ergam a cabeça, porque a vossa redenção estará bem próxima. Então ninguém se desanime com o mundo, pelo contrário, é hora de se erguer, de se renovarem no Senhor, porque está chegando o dia da nossa redenção. Amém? Apocalipse capítulo 22, lá no finalzinho da Bíblia. Chegando a redenção, o que nós temos que fazer? Vamos ver os conselhos de Deus em relação à nossa redenção. Se Deus nos falou, está chegando a redenção de vocês, então o que fazer? É a palavra que eu pedi para Deus para 2019. Senhor, o que nós temos que fazer? O que o teu povo precisa para 2019, Senhor? Qual é a revelação do Senhor? Me dá uma revelação na tua palavra, daquilo que nós precisamos para o ano que vem. Nos prepara, Senhor, para aquilo que nós precisamos fazer, saber e fazer no ano de 2009, para que a gente não entre no ano igual uma barata tonta, assistindo reunião daqui, dali, faltando reunião, assistindo outras, perdidos, sem rumo, sem direção. Dá-nos uma direção, Senhor, uma revelação, ó Pai. E eu creio que essa é uma revelação de Deus. Primeiro Deus está falando, a redenção está próxima, é isso mesmo, meu servo. Agora tem que ter rumo, tem que ter direção. E quais são as direções de Deus? Vamos ler lá no capítulo 22 de Apocalipse, no verso 10. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Deus está falando conosco, o tempo está próximo. Não permita que esse dia ele pegue desprevenido. Está chegando o dia, não se envolva com as coisas dessa vida. Cuidado com o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4, 23. Não deixe que o seu coração se apegue a este mundo. O tempo está próximo, está chegando o dia da nossa redenção em Cristo Jesus. Verso 11. Então o que fazer? Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue-se a santificar-se. Essa é a palavra de Deus que Deus tem para nós. O mundo não vai melhorar. O mundo vai continuar na sua imundícia, eles vão se aperfeiçoar na sua imundícia, na sua violência, na sua corrupção. Eu concordo plenamente com o pastor Érico, já falo isso há muitos anos. Eu não concordo, se me chamarem para ir para uma marcha e determinarem lá que Petrópolis é de Jesus, eu vou para apoiar os irmãos. Mas eu não dou amém um negócio desse, porque Petrópolis nunca será de Jesus, ou melhor, só será de Jesus no milênio. Se bem que lá é uma serra, a Bíblia diz que vai ter um terremoto terrível que vai nivelar tudo, eu acho que Petrópolis vai acabar. Se Jerusalém vai ser um monte mais alto, na época eu falei assim, eu queria voltar em Petrópolis no milênio. Depois eu lembrei, falei, rapaz, acho que Petrópolis vai acabar, vai ter um terremoto terrível, nem vou voltar em Petrópolis, graças a Deus por isso. Mas Petrópolis não será do Senhor Jesus. O tempo é de Satanás, o tempo é das trevas, o tempo é uma preparação para o anticristo. Vidas vão se converter, eu creio nisso. E oro por isso, quero trabalhar mais, orar mais pelas almas, amar mais as almas. Mas Petrópolis não será de Jesus, nem Niterói, nem o Rio, nem o Brasil, nem o mundo. O tempo é das trevas. O imundo vai continuar na sua imundícia. E o justo vai continuar a fazer o que é justo e a se santificar. Isso é o que vai ser determinante no final dos tempos.
Nós vamos voltar um pouco, pelo menos um pouco, do que era a igreja primitiva. A Bíblia diz que o mundo era mundo. Eles admiravam a igreja, mas eles não se chegavam à igreja. Eles ficavam lá, e a igreja aqui, diz a Bíblia, a igreja primitiva era ali. Eles tinham um certo temor, um certo respeito. Hoje está uma mistura muito grande do povo de Deus com o mundo. Nós estamos muito misturados. E Deus vai começar isso. O imundo vai para lá, rapaz. E santo é para cá. Vamos definir essas coisas aí. Quem está na igreja meio vai ter que decidir. A quem servireis? A Deus ou a Baal? Você quer Deus ou a Baal? Não, eu gosto de Deus, mas Baal também é o Senhor. Não existe dois senhores. Ou é Deus ou é Baal. Ou é Cristo, ou é o mundo. Vai começar a ver, na minha concepção, essa definição. O mundo se tornando cada vez mais trevas e a igreja se tornando cada vez mais luz em Cristo Jesus. Essa separação vai ser acentuada, como diz a palavra. O imundo, cada vez mais imundo. O mundo rejeitando a Deus cada vez mais. Irmãos, já estou notando isso? Antes havia um certo respeito, alguns anos atrás, 20, 30 anos, havia um certo respeito pelas coisas de Deus. Hoje não há. As pessoas já blasfemam contra Deus descaradamente hoje. O mundo está totalmente contra Deus. Isso está se acentuando. O mal, o que era bom se tornou mal e o mal é bom. O mal está sendo glorificado. Antes o mal era feito de uma maneira oculta, escondido. Hoje não. O mal, além de ser praticado, o mal ele é divulgado. O mal é exaltado. Isso são trevas. Isso é necessário que aconteça. Então o mundo vai ficar para lá e o santo vai ficar para cá. É isso que Deus vai, na minha opinião, começar ou já está fazendo na igreja. No ano de 2009, eu creio que no final, nós vamos ter uma definição melhor do que é imundo e do que é santo. Então Deus está falando com você e comigo. Qual o lado que você vai escolher? Como está o seu coração? Seu coração ainda está dividido entre Deus e o mundo? Deus vai trazer definição para você esse ano. Coisas vão acontecer sobre a igreja, que Deus vai definir quem é do mundo e quem é do Senhor. O justo vai continuar na justiça e se aperfeiçoar na justiça. O santo vai continuar a santificar-se. E o ímpio vai continuar a se aperfeiçoar na sua iniquidade. Hebreus 2:1. Por isso importa que nos apeguemos com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. É necessário que a gente se apegue com mais firmeza ao que nós estamos ouvindo. É necessário a gente deixar os princípios do mundo para lá, sair fora da internet do mundo. A gente pode usar a internet, as redes sociais para evangelizar, mas não deixe o seu coração ficar sobrecarregado com as coisas do mundo. Saia fora da televisão, saia fora da internet, saia fora de amizade, de relacionamentos. É hora de se separar. Não é que você vai ser o santarrão maravilhoso, melhor do que os outros, nada disso. É para que você não seja contaminado, para que o seu coração não se sobrecarregue. Uma pessoa que fica 2, 3 horas vendo televisão e lê a Bíblia 30 minutos, vai ficar cheio de quê? De Deus? Dificilmente. Vai ficar muito mais cheio do mundo do que cheio de Deus. Não estou falando que televisão é pecado, nem que redes sociais é pecado, mas se você fica naquilo e não busca a Deus e não se separa para a comunhão com os santos, aquilo vai encher o seu coração vai ficar sobrecarregado do mundo. É necessário se apegar às verdades agora, deixar o que é distração para se voltar mais para Deus e aperfeiçoar o que Deus já tem nos ensinado. Amém? Não precisamos de nenhuma novidade. Senhor, qual é a revelação para 2019? Qual é a grande estratégia? Não existe, meu irmão. A estratégia é o que o Senhor já tem nos falado, amém? É nos apegarmos com mais firmeza ao que nós já ouvimos. Não existe grande revelação. O evangelho não é de grandes e grandes coisas e maravilhosas coisas. O evangelho é de coisas simples
e maravilhosas. Há uma diferença de coisas grandes e maravilhosas que se proclama, e há uma diferença em coisas simples que são maravilhosas. Nós vamos ler, amanhã é que eu faço as leituras, confundo um pouco a cabeça, sobre o milagre de Jesus transformando a água em vinho. É interessante ver aquilo e comparar com o que nós temos hoje na igreja. Esses dias eu vi um suposto paralítico andando, o pastor saiu gritando por toda a igreja, ele deitou no chão, bateu no pé e falou que aquela igreja é isso, aquele lugar, aquele... Ele fez uma propaganda terrível, era a grande maravilha das maravilhas. Ou seja, usando os milagres de Deus, é a grande campanha, o que aconteceu, o que vai acontecer na grande campanha da revelação maravilhosa. O que Jesus fez quando transformou o vinho, a água em vinho? Meu amigo, enche as talhas e leva lá para quem vai servir lá as talhas. E pronto, acabou, meu irmão. Havia uma necessidade, por causa de um casamento que Deus honra, algo instituído por Deus. Pelo casamento houve uma necessidade, Jesus supriu aquela necessidade. Aquilo veio tocar em nosso coração e toca hoje 12.000 anos depois, sem propaganda, sem exibição, sem show, sem grande revelação. Jesus, sabe o que Jesus podia ter feito? Se é hoje, Jesus ia fazer o seguinte, não Jesus, né? Alguns pregadores falaram assim, para o casamento, pega todas as talhas, reúne todo mundo lá, bota todas as talhas aqui, é nessa noite que vocês vão ver o milagre de Deus, é neste lugar. Ia começar aquele show, aquela coisa maravilhosa, bababá. Ele só não ia conseguir transformar água em vinho, mas que ele ia tentar, era o show. Jesus não faz show, Jesus não faz propaganda de milagres, Jesus faz coisas simples que se tornam maravilhosas, milagres que são maravilhosos. Jesus sentava num barquinho, não tinha show com Jesus, ele sentava num barquinho e pregava para as pessoas, não tinha microfone, as pessoas tinham que ficar ligadas, uma multidão, o mar batendo. Aí ele viu um cara semeando, está vendo aquele campo ali? Tem um cara semeando lá, está vendo? Aquele é o semeador, aquilo tem uma semente, aquilo é a palavra. Está vendo? Ele jogou ali, caiu na beira do caminho. Isso é aquelas pessoas que ouvem e o inimigo rouba a palavra rápido. Ele foi caminhando lá, outra caiu entre os espinhos. Essa aqui é o mundo, sufoca a palavra. Outra pegou lá naquela pedra, aquela pedra não criou raiz, aí abafou, ela não teve raiz, vindo o sol queimou a tribulação. Essa é a pessoa que recebe a palavra rápido e logo se perde. Mas a outra caiu lá naquela boa terra, está vendo como é que ela está frutificando? E tem 12.000 anos essa parábola é contada, e as pessoas se convertem, se maravilham. Ele pegava coisas simples e as tornava maravilhosas, sem propaganda, pelo poder da sua palavra, pelo poder de Deus. Nós vivemos o tempo do engano. Jesus não faz propaganda, não tem revelação nenhuma maravilhosa. A grande campanha não existe, saia fora disso. O grande pregador, meu irmão, todos são servos. Nós temos que ser igual João. João falava claramente, eu não sou o Cristo. Hoje as pessoas só não falam que sabe que a igreja, mas eles chegam perto. Pastor, apóstolo, IBBB, ICMD, estão quase sendo Jesus, eles estão quase em Jesus. O João era diferente, ele foi o maior que houve sobre a terra, ele ia diminuindo. Eu não sou o Salvador, eu não sou a luz, eu sou apenas uma voz que testemunha da luz, eu sou apenas uma testemunha. Aí Jesus foi passando ali, eis o Cordeiro de Deus ali, Ô André, ali o Cordeiro de Deus é aquele ali que é o Messias, cara. Sou eu não. E eles foram atrás de Jesus e ele deve ter ficado feliz da vida. Porque o João queria encaminhar pessoas para a luz, ele não era luz. Não era trazer pessoas para ele, para a denominação dele, para o ministério dele.
Ele levava pessoas para Jesus. Vai, rapaz, segue ele. Eu creio que André deve ter olhado para trás assim, ué, João, mas nós somos teu discípulo, rapaz, mas... Rapaz, eu estou fazendo discípulo para seguir Jesus, não é para me seguir não, rapaz. É para seguir o Messias lá, vai atrás dele, ele é a vida. Eu sou uma voz, daqui a pouco eu vou embora. Ele não, ele é eterno, ele vai morrer, vai ressuscitar, ele vai reinar para sempre. É a ele que vocês têm que seguir. Então esses homens nos ensinam que as coisas simples têm poder. Ontem eu estava falando com os irmãos, ninguém vive de churrasco. Eu gosto muito de uma picanha, do churrasco, mas é uma vez ou outra. Eu não tenho tempo e é uma vez ou outra que a gente come. A gente vive de quê? Feijão, arroz e legumes. Eu sou exagerado, sempre que eu como picanha, eu gosto de gordura, aquela gordurinha. À noite eu estou passando mal com a picanha. Tu imagina se eu fosse comer picanha todo dia. Esses dias minha sogra conseguiu lá uns convites, o marido, meu sogro falecido, ele era da Petrobras, aí tem um churrasco anual da Petrobras, lá na churrascaria muito boa lá em Petrópolis, e ela conseguiu lá o ingresso. Luiz, vamos lá, eu nem queria muito, mas vamos. A Nádia quis ir. Nós fomos, aquele cheirinho gostoso, rapaz, mas passava a carne de tudo quanto é jeito. Eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Aquele cheiro, e é isso e aquilo, é picanha, cupim, Meu irmão, 1h30 depois, eu estava assim, já estou enjoado. Quero mais não. Aquilo não alimenta, aquilo é ilusão, aquilo é concupiscência. É gostoso, não posso negar não, é muito gostoso. Mas é concupiscência e faz mal. Me fez mal, depois fiquei dormir mal, estômago ruim, passando mal, guloso, à noite. Eu não gosto de churrasco à noite não, gosto de dia porque faz a digestão, né? O jantar era à noite, começa à tarde, esse jantar e churrascaria só à tarde. Pô, passei mal a noite inteira. A gente vive de feijão e arroz e legume, dia após dia, amém? Então eu queria falar qual é o seu feijão e arroz que Deus quer que você pratique. São 4, eu quero ser breve nessas minhas colocações. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Todo mundo já conhece, mas eu gostaria de ler. A gente podia até citar para andar agilizar um pouco, mas tem coisa que eu gosto, tem versículos que eu sinto assim o desejo que os irmãos leiam comigo. Esses eu gostaria. Marcos 16:15. E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pastor, qual é a grande revelação para mim em 2019? É aquela que Jesus deu há 2000 anos atrás e não tem nada de mistério, está revelado. Ide e pregai o evangelho. Você quer agradar a Deus em 2019? Você quer cumprir a vontade de Deus em 2019? Pregue a palavra. A gente começa a assistir reunião daqui, dali, de lá, de acolá, e não faz o que tem que fazer. A gente fica buscando a grande programação, a grande revelação, a grande bênção, e não faz o que tem que fazer, que é testemunhar para o seu vizinho, para o seu amigo de trabalho, na sua faculdade, na rua, seja lá onde for. Ide e pregai o evangelho. Pastor, eu sou tímido. Tem que vencer a timidez. Peça ousadia a Deus. Peça a Deus para te tirar a vergonha. Senhor, me retira a vergonha do meu coração. Seja sincero com Deus. Senhor, tem vergonha, é difícil. Muda isso, Senhor. A tua palavra diz, é ordem do Senhor para mim, Pai. Eu não quero ficar assistindo reunião não, Senhor, só. Eu quero cumprir a tua vontade revelada na tua palavra. Ide e pregai o evangelho. Então, se você quer cumprir a vontade de Deus, essa é a revelação de Deus para você e para mim. Fale de Jesus em 2019. Assuma o compromisso de falar mais de Jesus, de pregar a Jesus em 2019. A Bíblia diz que tem que crer com o coração, mas tem que confessar com os lábios que Jesus é o Senhor, Romanos 10:9. Se você só crê e não confessa, para mim não há salvação. Para mim, na minha concepção teológica, tem que crer e confessar que Jesus é o Senhor. Como a Bíblia diz, aquele que crer e for batizado. Quem creu tem que ser batizado.
Quem creu tem que confessar a Jesus. Então, em 2019, assuma esse compromisso de confessar e pregar Jesus Cristo. Mateus 28, 18. Pastor, mas vai repetir tudo? Vou repetir tudo que os irmãos já sabem. Essa é a grande revelação de Deus para nós. É o que já foi revelado e que, infelizmente, a gente não pratica, ou às vezes a gente tem praticado muito pouco. Então, qual é a revelação? É praticar o que Deus já falou. Primeiro, ir pregar o evangelho. Segundo, Mateus 28, 18. Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Ide, portanto, e fazei de todas as nações. Então, segunda grande revelação: faça e seja discípulo. Aperfeiçoe isso no ano de 2019. Você é um discípulo verdadeiro, você é submisso, você tem um líder. Primeiro você tem um líder, você tem uma mãe espiritual, um pai espiritual. Se não tem, tem que procurar um. Se você não é discípulo, você não pode fazer discípulo. Amém? Pode olhar, o irmão que não tem o discípulo, por que ele não tem discípulo? Porque ele não é discípulo. Ninguém pode fazer o que não é. Então, se você precisa primeiramente ter uma mãe espiritual, ter um pai espiritual e se submeter a esse pai. Então, no ano de 2019, busque isso de Deus. Senhor, eu quero me submeter, eu quero reconhecer um líder na minha vida, uma líder. Eu quero ter um pai, uma mãe espiritual. Eu quero receber orientação desse pai espiritual. Eu quero ser obediente às revelações, às palavras do Senhor através desse líder. Aperfeiçoe. Ide e fazei discípulos, mas para fazer discípulo você precisa ser discípulo. E você que faz discípulo, aperfeiçoe o seu discipulado, tenha compromisso com o seu discípulo, ensine o seu discípulo com zelo, com dedicação. Essa é a segunda grande revelação do Senhor para nós. Faça um discípulo em 2019, pregue. Pastor, mas não tem ninguém, pregue. Meu irmão, primeiro colhe com o seu líder, porque vai surgir alguém novo para discipular. Se você estiver com o seu líder, ligadinho com ele, sendo discípulo, o que ele vai fazer? Vai colocar você para ajudá-lo, amém? Estou eu, pastor Érico e pastor CH aqui. Eu, de vez em quando, quase não ando com o pastor Érico e tal, o pastor CH está sempre colado com o pastor Érico. Vem um irmão, se converte. Quem que o pastor Érico vai botar para discipular? Pastor CH. Pastor CH anda com ele. O que o discípulo vai aprender? Andar com o pastor CH. É o que o pastor CH faz com o pastor Érico. Não tem nada de novidade. O pastor CH se submete ao pastor Érico e anda com o pastor Érico. O discípulo vai aprender o quê? Pastor CH, qual é a grande revelação? Nenhuma, que filho. Tu vai fazer o que eu estou fazendo. Vai estar submisso ao pastor Érico, lendo a Bíblia, buscando a Deus. Ah, isso é só isso? Só isso. Basta para ser salvo para a eternidade. Porque o que eu estou fazendo com você, você vai fazer com o outro, que vai fazer com o outro, que vai fazer com o outro. Então a gente não precisa de nada maravilhoso, a gente precisa praticar o que nós já sabemos. Amém? Efésios 4. É a terceira e a penúltima coisa que Deus quer de nós, que todo mundo já sabe também, mas nós temos que aperfeiçoar isso. Efésios 4, verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Comunhão. Unidade, aperfeiçoe a sua comunhão com os irmãos em 2019, seja mais fiel nos cultos, assuma um compromisso. Eu vou estar em todos os cultos, eu vou estar em todas as reuniões da minha célula. É por aí que Papai do Céu vai te abençoar. Papai do Céu não quer que você faça nada maravilhoso, maravilhoso é o que Ele vai fazer em sua vida. Você vai fazer as coisas simples, e fazendo as coisas simples, como um servo, um vaso, Ele fará as coisas maravilhosas acontecerem na sua vida. Mantenha a unidade, aperfeiçoe, se ligue mais com os irmãos, procure sentir mais as dores,
procure chorar com os irmãos, se alegrar com os irmãos. Todo ano a gente faz o calendáriozinho, e esse ano eu sempre oro, quando eu dou uma palavra para um aniversariante, um telefone, tudo que eu faço eu procuro orar antes, e às vezes eu até demoro, tem irmãos que me pedem uma palavra no aniversário, eu até demoro, até que venha do céu, até que eu tenha convicção que aquilo é Deus. E eu pedi, eu estava orando, Senhor, qual o versículo desse ano? Orei uma semana, 2, nada. Eu falei, bom, não vem nada, eu não queria colocar nada do meu eu, da minha mente, eu tenho quase 12.000 versículos gravados, eu podia colocar qualquer um, mas não queria, eu queria uma revelação de Deus. Aí não veio nada, eu falei, vou jogar a bola para o pastor Érico. Aí fui orar também, Senhor, então é com o pastor Érico, é ele que vai decidir o versículo. Quando eu estou orando assim, eu vi o pastor CH, mas vi mesmo, eu creio que foi visão mesmo. Eu falei, ué, então a bola está com o pastor CH. Silene, joga a bola para o pastor CH, e ele escolheu esse versículo. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu creio que isso é revelação de Deus, não é por acaso. Então a terceira atitude que nós temos é aperfeiçoar a unidade. E a última, meu irmão, está lá em João 15. Tudo que você já sabe, mas que precisa ser aperfeiçoado. Coisas simples que vão agradar muito a Deus. Não queira fazer a grande, maravilhosa programação, não tem nada contra a programação grande, acho legal, bonito, mas o dia a dia são as coisas simples, é cada culto de célula, cada culto de domingo, cada oração, cada programação da igreja. Participe dessas coisas, faça isso em 2019 e no final de 2019 você me fale. Pastor, o senhor deu aquela palavra, eu cumpri, hein? Eu quero ver se alguém não vai ter a bênção de Deus. Se cumprir as coisas básicas. Agora, tem que cumprir, para terminar, tem que permanecer. Não adianta cumprir uma vez ou outra. Vai num culto, falta outro. Vai numa reunião, falta outra. Prega o evangelho um dia, fica 2, 3 meses sem pregar o evangelho. Começa a ser discipulado, no mês que vem já falta discipulado, não se submete à liderança, aí não adianta nada. Começar a fazer e parar pelo caminho, não adianta nada. Tem que fazer as coisas simples e básicas e permanecer nessas coisas simples e básicas. Talvez essa seja a situação mais difícil, permanecer. Aí a pessoa quer fazer o grande jejum para alcançar a grande vitória. Não. A gente alcança as grandes coisas, maravilhosas coisas, cumprindo as coisas simples do dia a dia. Mas tem que permanecer em Cristo, permanecer nessas coisas, eu te garanto. Repito o que eu falei no começo, se você permanecer, Deus fará grandes maravilhas. Não precisa querer fazer grandes maravilhas não, guarde o que eu estou falando, quem faz maravilha é Deus, não é homem que tem que fazer maravilha, é Deus. E quando você fizer um milagre, uma maravilha, não conte vantagem, propaganda, faça daquilo propaganda não, deixa escondidinho ali, porque Deus faz uma propaganda que é maravilhosa, amém? Jesus fez um milagre quietinho ali, ó, vai lá, bota lá, milhões, bilhões de pessoas já ouviram desse milagre de Jesus e até hoje eles nos edificam. Ele não fez uma propaganda do milagre, mas Deus fez a propaganda, ou melhor, Deus fez o milagre se tornar um testemunho. Eu não gosto da palavra propaganda. Deus faz o milagre se tornar um testemunho para as outras pessoas. Talvez você nem saiba para não se ensoberbecer, mas o que Deus fez em tua vida vai tocar lá não sei aonde, vai ser exemplo lá. Ué, mas eu nunca fiquei falando disso. Eu já tive essa experiência. Eu estava meio abatido, triste. Acho que o Papai do Céu ia me ajudar. Meu irmão, o irmão lá falou que a sua vida é um testemunho do milagre de Deus. Eu? Não, mas nunca conversei. Não, rapaz, ele sabe, ele conhece a tua vida. Ué, conhece a minha vida. Falei, poxa, que legal, né? É Deus que leva o nosso testemunho, amém, irmãos? É Deus que leva o que nós fazemos, a gente não precisa fazer propaganda disso não, Deus faz acontecer. Mas quando você não souber, não fique triste. É para você não se soberbecer, para você não se exaltar. Ontem nós estávamos orando na igreja, no comecinho, foi uma benção o começo do culto ontem.
Eu tive a visão com o irmão André, ele está no seminário e essa semana os professores deram uma dura nele lá, ele estava fazendo a monografia, não teve tempo, foi Deus para humilhar ele, quebrantar ele. E ele está passando muito sufoco, família, está me ajudando com os irmãos lá no Sargento, tem várias células, blá, 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 blá. Então Deus está trabalhando. E ontem eu tive uma visão com ele, achei interessante. Eu vi aquela moenda, de vez em quando eu vejo aquilo, e a cana passando ali. E eu observava que tinha uma vasilha, caía pouquinho suco ali. Eu fiquei sem entender, perguntando, antes do culto começar. Eu sentei lá, já senti a visitação do Senhor. Ele, pastor, ia até cumprimentar o pastor estava ligado ali. Antes do culto estava gostoso. Eu falei, Senhor, mas o que está vendo? O teu servo está sendo moído e não está produzindo nada, é isso? E eu fiquei pensando ali, depois como que se a minha visão chegasse perto do jarro. E o jarro estava cheio. O meu entendimento da visão foi o seguinte, aos olhos humanos, não está dando nada, mas Deus está vendo que está cheio. O que Deus está fazendo na sua vida, aos olhos humanos, ninguém está vendo, como eu ali. Pô, o cara está passando para lá, a cana para lá e para cá, cai aquele pinguim, a pessoa, o cara sofre para cá, sofre, não acontece nada na vida dele. É Deus que sabe se está acontecendo ou não. De repente o vaso está cheio. E eu falei com o irmão, meu irmão, não se preocupe com o que você está vendo sair da tua vida, ou o que os outros estão vendo. Deixa Deus trabalhar. Porque se Deus trabalhar, vai encher o vaso ali, vai estar cheio ali. Então a gente não precisa dessa propaganda e nem se preocupar com o que os outros pensam. Deus exalta quem quiser, e quem quiser Deus exaltar, ninguém pode impedir. Como também Deus abaixa e humilha quem quer, e também ninguém pode impedir. Então não se sinta pressionado, quando for humilhado, acabe de se humilhar mesmo. Papai do céu bateu? Caia no chão da vez mesmo, para ele não bater mais. E quando Deus também quiser te exaltar, você estiver mal, você precisar daquela levantada, Papai do céu também vai te dar aquela moral, vai te dar uma força, às vezes, né, está muito mal, e também precisa, né, de um apoio, de um elogio, mas vindo de Deus, não é de homem. Então Deus sabe fazer essas coisas, agora é necessário permanecer, e eu queria terminar aqui. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Se não der fruto, corta. Pô, mas Deus é severo assim? Severo. Se não der fruto, corta. Pastor, mas eu me esforço muito, eu desejo muito. Meu irmão, fruto não é para quem se esforça e para quem deseja. Fruto é para quem permanece. Você já viu a árvore? Ela fazendo assim, ó. A árvore gemendo e de repente brota uma maçã assim. É pela força dela? Não, meu irmão. A árvore não faz força para dar fruto. O fruto flui da árvore. Nasce espontaneamente. Mas por que nasce espontaneamente? Porque a árvore está permanentemente com as suas raízes ligadas na terra. E é isso que Deus fala. Se não der fruto, ele corta mesmo. Por quê? Porque não está ligado. Se não der fruto, é porque não está ligado. Porque se tiver ligado, no tempo certo, não vai ter a fruta tem a sua estação, amém? Às vezes não vai dar todo mês, mas no mês certo, meu irmão, na estação certa, ela vai dar o fruto sim. Se tiver ligado, vai. E se não tiver ligado? Não vai dar. E se não der, porque não está ligado, tem que ser cortado mesmo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se você tem uma caneta e quer sublinhar, sublinhe a palavra permanecer. Nós vamos ler até o versículo 10 e vamos terminar. Você vai ver quantas vezes Deus fala em permanecer. Primeira, permanecei em mim. Ele está falando ainda do fruto. Quem permanece vai dar fruto. Papai do céu limpa, papai do céu aduba, papai do céu mexe daqui e dali e vai dar fruto. Se você permanecer, meu irmão, minha irmã, você vai dar fruto e não vai ser por sua força não. Deus vai fazer você dar fruto. É o que eu falei do discípulo. Se você for discípulo, Deus vai mandar discípulo para você.
Minha serva Fabiana aprendeu a ser discípula. Eu tenho que mandar alguém para ela ensinar o que ela aprendeu. Amém? O meu filho lá aprendeu a ser discípulo. Ele vai ensinar o que ele aprendeu. É só permanecer. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, não é do teu esforço, da tua natureza. Produzir fruto não é de você. Se não, sublinha aí, permanecer na videira. Assim nem vós podeis dar. Se não, sublinhe de novo, permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem? Permanece em mim, eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, se não permanecer, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanho e o lanço no fogo e o queimo. 7. Se, olha como o Senhor enfatiza, permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Nisso é glorificado em meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Mais uma vez, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então a última atitude é essa. Primeiro, faça as coisas simples da vida. Pregue o evangelho, fale de Jesus em 2019. Segundo, seja um discípulo fiel, que você vai fazer. Não precisa fazer muita maravilha não, é só ser obediente, submisso a alguém, que Deus vai mandar um discípulo, uma discípula para você. Terceiro, aperfeiçoe a unidade, seja mais fiel nas reuniões, na comunhão com os irmãos. E permaneça nisso, tem que permanecer. Se não permanecer, não tem como dar fruto e vai ser cortado. Permanecer é essencial. Fazer coisas simples e permanecer nelas. Deus não exige nada de maravilhoso. Às vezes a gente quer fazer muita coisa maravilhosa, quer fazer a grande programação. Faz uma vez no ano. Não é melhor todo dia, 2, 3 vezes por semana, você evangelizar alguém? Já pensou se você fizesse isso? 2, 3 vezes, vou evangelizar 3 pessoas por semana. Pô, mas só isso, pô? 3? A semana inteira 3 pessoas? Mas bota 3 por semana. Por mês dá 12. E por ano? Você já imaginou quantas pessoas você teria evangelizado se você evangelizar só 3? Agora eu poderia perguntar, não vou fazer isso, mas quantas pessoas você evangelizou esse ano? Tem gente que evangelizou, nem 10 pessoas evangelizou. Porque queria fazer o grande evangelismo, Não, faça as coisas simples do dia a dia. Pratique o que você já aprendeu, as revelações que você já tem, que Deus já te deu. E aí permaneça nisso. E aí no final da conta, espere um ano aí e me fale se vai dar fruto ou não. Em um ano tem que dar algum fruto. E é a palavra de Deus que diz. Se não der fruto, o problema não é meu não. Eu só estou falando a palavra de Deus, mas é impossível que essa palavra fale. Ela é verdadeira, ela é fiel e verdadeira. Amém?